Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adventista de São Cristóvão e à série de estudos bíblicos Em Busca da Verdade. Você é um privilegiado por Deus e nós também, né, professor? Seja muito bem-vindo por participar desse programa tão maravilhoso que é buscar a verdade à luz da palavra de Deus. Então, tem sido uma bênção para a nossa vida, não é, professor? Com Acredito certeza, que tem para a sido uma sua bênção. também Uma bênção. e para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, porque nós estamos presentes nas plataformas digitais como Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Então, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser perguntar alguma coisa, o professor estará aqui para responder prontamente, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Sinta-se à vontade para fazer os seus questionamentos, suas perguntas, o que você tiver aí com dúvida. E hoje, professor, nós vamos estudar um tema muito relevante da Palavra de Deus, um tema muito interessante, muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Isso mesmo. E esse estudo é o memorial da criação. Isso. Professor, quando a gente fala nessa palavra, o memorial já vem de memórias, né? Isso, lembrança, de uma coisa, né? de lembrança, que a gente não deve esquecer, É importante. ou que porventura a gente tenha esquecido, mas aquele memorial está ali exatamente para fazer essa função de nos lembrar. De conservar, né, essa memória. O que você tem assim para dizer para os nossos amigos um pouco mais a respeito desse assunto, se você tem algo a acrescentar? Fale aí para os nossos amigos a respeito desse tema de hoje. Ok. Querido amigo que nos assiste, que nos acompanha aqui pelo YouTube, também você vai nos acompanhar aí pelo Facebook, você pode nos acompanhar aí pelas mídias sociais que está à disposição, você pode nos acompanhar aí das mais diversas formas. Você pode, pelo YouTube, nos acompanhando, você pode comentar alguma coisa, você pode falar, questionar, perguntar. Para nós é uma alegria contar com você e dizer que esse programa é uma bênção, esse programa é agradável de fazer, de estar contactando com você, usando aqui a palavra de Deus como instrumento de vida, como instrumento de salvação. Pois bem, falando em memorial, memória, lembrança, né? Guardar essa memória, essa coisa inesquecível, e hoje falaremos do memorial da criação. Então você vai entender algo interessante, algo bonito, algo necessário, gostoso, algo que vai mexer com você. Mas antes de abrir a Bíblia, antes de a gente começar o estudo propriamente dito, nós vamos orar e pedir que Deus nos abençoe e nos dê entendimento. Prepare o seu coração, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, mais uma vez, voltamos aqui para estudar a Tua Palavra, para contactar com os nossos amigos, pedir que o Senhor os abençoe, os enriqueçam de paz, de alegria, de felicidade e de vitórias. Abre o nosso coração, nossa vida, nossa mente e nos prepara para chegarmos cada vez mais perto do Senhor pela Tua Palavra. Fica conosco pelo Teu Espírito, por favor, e em nome de Jesus. Amém. Professor, alguns instantes antes de começar aqui o programa, você estava falando um pouco sobre uma viagem que você fez, que você visitou um memorial. Em poucas palavras, conte aí para nós o que você achou relevante que possa trazer para o nosso assunto de hoje. Muito bem, estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa sobre uma viagem que fiz há um tempo passado aí em Brasília e visitei ali o Memorial JK, Juscelino Kubitschek, né, o ex-presidente do Brasil. E lá tem um memorial, muito bonito por sinal, ali no plano, para quem conhece Brasília, ali no plano piloto, próximo da torre de TV, ali no centro de Brasília. E é bom realmente a gente entrar num local como aquele para ver a história de um homem que a gente não conheceu. Eu pelo menos não conheci, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, obviamente. Mas ali a gente pode recordar, né, das histórias que a gente já ouviu falar e ver peças ali que ele usava, como a máquina da datilografar, da datilografia, né, de digitar suas coisas. Naquele tempo não tinha computador, a sua caneta, seu relógio, algumas peças de roupa, fotos do acidente lá da Via Dutra, onde ele se acidentou, tanta coisa, um acervo de lembrança, de memória daquele homem que foi um dos grandes presidentes da nossa nação. Então,
Hoje, vamos falar de algo que remonta à criação do mundo. Não remonta tão somente a Juscelino Kubitschek, mas a criação do mundo, né? Quando Deus criou todas as coisas, ele falou muita coisa interessante sobre a criação e deixou para nós uma lembrança viva de toda essa criação, todo esse memorial. E é sobre esse assunto que nós vamos estudar hoje com você que nos acompanha aqui no canal Adventista São Cristóvão. Também você vai nos encontrar, lembrando, aí no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Entre em contato conosco, deixa aí seus questionamentos, mas vamos assim ter uma amizade bem recíproca para que nós possamos juntos aprender a palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito bem, professor. Eu perguntei pela questão do tema do nosso estudo de hoje, dessa série de estudos, né, em busca da verdade, porque você falou aqui com a gente sobre esse memorial. E como é o memorial da criação, que é o tema de hoje, né? Por isso que eu lhe fiz essas perguntas. Okay. Como é o memorial da criação? Como Deus definiu, né? Se ele teve uma expressão para definir o memorial da criação, como foi isso? No decorrer do nosso estudo, você vai entender isso melhor. Um passo a passo, nós vamos assim esclarecendo e a conclusão final é que você vai entender seguramente sobre isso. Mas a Maria me pergunta que expressões, né, de definição de cada ato de criação. O que foi que Deus disse, o que foi que ele falou a respeito da criação, Muito bem. Como é que ele define isso para que a gente entenda no estudo o que é o memorial da criação. Muito bem. Então, na sequência, nós vamos alcançar esse objetivo de entender bem essas respostas dessas perguntas que ela está me fazendo. Beleza, mas quero ver com vocês aí, por exemplo, Gênesis 1:31. Pode abrir sua Bíblia e acompanhar em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui no estudo, eu destaquei essa expressão de Deus relacionada ao sexto dia. Mas essa mesma expressão, que era muito bom, ele usa para todos os dias. Cada final de dia, com tudo que ele já havia criado, e conclui aquele dia, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ele sempre diz que era muito bom. Então essa é a expressão final de cada dia. Como quem está feliz, estou criando, está dando certo. Então eu estou assim felicitado com o objetivo que tracei e que estou alcançando. Então Deus foi criando com o seu poder, com o poder da palavra, com um poder imensurável que Deus tem, e ao final de cada dia ele exclamava dizendo, eis que era muito bom. Então todas as coisas que Deus criou foram coisas muito boas. Então essa era a expressão que ele usava no final de cada dia. Era muito bom. Muito bem. E, professor, após criar todas as coisas, Deus criou assim, o que foi que ele fez? Que 3 coisas ele achou importante fazer no meio da criação. Né? Eu queria que você destacasse aí para nós, através da palavra de Deus, que Muito 3 bem. coisas foi essa que Deus decidiu fazer, que ele achou interessante. Muito bem. Então, Deus, após ele criar todas as coisas, ele destacou 3 coisas no último dia da criação. Algo diferente, como se fosse hoje estava em negrito, chamando bem a atenção. Então, eu quero ler com vocês Gênesis 2, verso 2 e 3, que diz assim, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, Deus está criando todas as coisas. Deus ele criou um projeto, né? A palavra em português, projeto, em inglês, design. Deus criou o design, projeto, para todo esse universo. Então, ele desenvolveu isso antes de tudo. Estava no seu coração, nos seus planos, nas suas ideias. E num momento determinado por ele mesmo, ele desce aqui na terra para executar esse projeto, para que ficasse tudo conforme o seu querer. E aí ele continua, começa, aliás, criando. Primeiro dia, cria isso, mais aquilo outro. Segundo dia, e vai até o sexto. Quando ele chega no sexto dia, que ele cria o homem, cria a mulher, os animais e finaliza a criação, agora vem o verso que diz, e havendo Deus terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou. Essa foi uma coisa que Deus fez e destacou. Descansou. A pergunta é, Deus estava cansado?
pois a Bíblia diz em Isaías que Deus não se cansa. O descansou é no sentido de que Deus concluiu a sua obra, descansou do seu objetivo, concluiu o objetivo. E o outro lado do descanso é para dar modelo para Adão e Eva, para dar exemplo o que é descansar, como descansar, porque eles futuramente precisariam desse descanso mais que tudo. Então Deus agora ensina a eles de forma direitinha como descansar. Mas ele ainda fala mais de duas outras coisas. Descansou e santificou aquele dia. A palavra santo quer dizer separado. Separado para objetivo sagrado, especificamente sagrado. Então aquele dia, o sétimo dia, Deus separa dos demais dias, porque os outros dias foram dias criadores, dias de criar, dia de produzir, dia de produção. E aquele dia, que é o sétimo, só para descanso. Então Deus descansa e santifica aquele dia, torna ele santo, separado, com outro objetivo, nada de criar. E continua dizendo que Deus também abençoou aquele dia, ou seja, tornou um dia abençoado. Ou seja, Deus descansou, Deus santificou e Deus abençoou. Tudo isso para que Adão e Eva pudessem compreender estas coisas da parte de Deus. Então, aí ele conclui dizendo, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, três coisas: descanso, santificação e bênção. Tudo isso para o sétimo dia. Professor, você falou aí que Deus abençoou, né? Deus santificou, fez aquele dia um dia santo, um dia diferente, um dia separado. Não é isso? Então, os outros demais dias não são santos? São um dia comum, normal? Bom, na verdade, todos os demais dias foram criados por Deus, tem sua importância, está tudo correto, tudo bonitinho, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Nenhum demérito de um dia para com o outro. Mas a questão é que Deus pega esse dia e torna ele especial por causa do propósito que era diferente. O próprio Deus, criando todas as coisas, criou tudo em 6 dias, para mostrar que o sétimo dia não era dia de criar e fazer mais nada. Era dia só para descansar. Então, não tem um dia mais importante que o outro, mas tem dias com propósito diferente do outro. Então, veja, por exemplo, o dia do teu aniversário, o dia do meu aniversário, tem diferença dos demais 364 dias do ano? Não, é um dia comum. Pode cair numa terça-feira, pode cair numa quinta, no outro ano pode cair num sábado, pode cair num domingo, não faz nenhuma diferença de dia para dia. Mas para você, o dia do seu aniversário, ele é um dia especial. É um dia diferente. É um dia que você para refletir, para agradecer por mais um dia. Algumas empresas dão até esse dia de folga aí para o trabalhador ficar em casa e estar com a família e tal. Outros reservam esse dia para fazer uma grande festa. Ou seja, não há diferença de um dia para o outro. Mas esse dia é especial para você. No caso, Deus tornou esse dia especial para os seus projetos e ensinou que Adão e Eva tornassem esse dia também especial com o mesmo propósito, de descansar, de receber a bênção e santificar esse dia como memorial da criação divina. Porque a criação foi em 6 dias. O ciclo da vida ele é semanal. Quando chega no 6º dia, o 7º dia finaliza a semana e começa uma nova semana. E esse é o ciclo da vida. Então esse dia é para ser inesquecível. Muito bem, professor. Então você já mostrou aí alguns versos na palavra de Deus que enfatica bem o 7º dia. 7º dia, isso né? mesmo. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz especificamente qual é esse 7º dia, professor? Diz. Agora vale lembrar que muita gente já se adianta e quer saber mais do que Deus. Então veja só, não é o seu caso. Você que está nos assistindo porque você é muito inteligente. Parou para assistir, para aprender, porque quer saber das coisas. Então veja só, algumas pessoas dizem assim: não, o dia que eu vou santificar é o dia que eu escolher. Eu vou tirar um dia e vou descansar. E vou deixar, vou guardar. Tudo bem, não digo que você está errado a princípio. Vai estar errado já já quando compararmos com a palavra de Deus. Agora, se quiser tirar todos os dias para descansar, é com você, parabéns, porque você pode fazer isso, ninguém vai ignorar. Você está de parabéns. Mas seguindo a orientação de Deus é diferente. Alguém diz assim: se eu comecei a trabalhar quarta-feira, aí eu vou contar 6 dias para frente, o 7º dia eu paro para descansar. Se você puder fazer isso, ótimo. Desde que você também leve em conta a orientação de Deus, né? Por exemplo, o que é que Deus falou sobre isso? Em Êxodo 20:10,
ele vai dizer qual é de fato o sétimo dia, então somente ele pode ser o sétimo dia. Diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então o que é que Deus está dizendo? Não farás nenhum trabalho, ninguém que esteja dentro da sua casa, nem mesmo o teu animal, porque o animal não trabalha só, normalmente tem que ter alguém para trabalhar com ele, para conduzir, para guiar, para proteger, para arrumar a carga ali e tal. Então Deus disse que ninguém deve trabalhar no sábado, porque está lá, mas o sétimo dia é o sábado, não é aquele dia que você acha não. Não é aquele dia que os nossos pais ensinaram no passado. Não é aquele dia que os líderes religiosos falam por aí. Não é o dia que a igreja romana fala por aí. A gente tem que respeitar as pessoas, as religiões, os credos, os líderes e tal. Mas os ensinamentos precisam ser alinhados, precisam ser ajustados para que as pessoas saibam da verdade e não vivam no engano. Então, o próprio Deus, que criou todas as coisas, disse que o dia para descansar, santificar e receber a bênção de Deus é o sábado. Isto é mandamento e isto é ordem divina. Aí você pergunta, e como é que eu vou viver se eu não trabalhar no sábado? Meu querido, veja só. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de toda a verdade. É o dono de todo o universo. Inclusive é seu e é meu. Nós somos dele. Ele é o ser maior que rege a nossa vida. Então, da mesma forma como ele alimenta os pássaros e os animais das selvas, ele poderia nos alimentar se nós tivéssemos tão somente fé nele para lhe obedecer. Se nós o obedecermos, ele fará por nós coisas que muitas pessoas não vão nem acreditar. Ainda digo mais, se Deus tivesse dito, trabalhe só um dia na semana e descanse os outros 6, ele era responsável pela minha manutenção com apenas um dia de trabalho. Pode ter certeza disso. Então a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar pela fé. E pela fé ter certeza que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é uma questão de fé. Não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. Se Deus falou que é para descansar no sábado, para santificar esse dia, ficar em casa, ter um descanso total, para refazer as forças para mais uma semana de trabalho, estar com a família, estar com Deus, estar na igreja e buscar refúgio espiritual, se ele disse e eu obedeço, ele se torna responsável para cuidar de mim, por eu não trabalhar nesse dia. Mas o certo é que essa é a orientação do Senhor. Professor, você acabou de colocar aí um verso que diz que Deus falou que não, que ninguém pode fazer nada naquele dia, né? Nem um trabalho, nem o meu filho, nem um empregado que mora comigo ou que trabalha comigo, caso eu tenha alguém aos meus serviços, nem o animal, nem um forasteiro, né? Alguém que esteja passeando na minha casa. E por que tudo isso? Por que Deus não quer que eu trabalhe, nem as pessoas que estão comigo? Qual o interesse de Deus que eu não trabalhe nesse dia? Por que ele deu essa ordem que nós não deveríamos trabalhar nesse dia? Muito bem. O verso de Gênesis 20, verso 11, Deus responde por quê. Deus diz, porque em 6 dias, Gênesis fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, a razão é que Deus está dizendo, olha, eu mesmo como criador de todas as coisas, só trabalhei em 6 dias. Eu estou acima de tudo, eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas Deus, ele trabalhou só em 6 dias e o 7º ele reservou para descanso. Agora vale lembrar que o texto diz, não farás nenhum trabalho, mas Deus é muito justo. Muito justo, gente. Deus é maravilhoso. Vai ter situações de emergência, coisas que não podem deixar para amanhã. E Deus vai permitir que você faça hoje. Vamos ver mais para frente, mas eu vou adiantar para você logo, para você já ficar atento. Vou citar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você está trabalhando na semana inteira. Trabalho pesado, tá? Chegou em casa sexta-feira à tarde, cansado, já vai entrar o descanso do sábado. E aí já está com a família, já tomou aquele bom banho,
está deitadinho ali, lendo sua Bíblia, ouvindo uma música de Deus, ali com a família, descansando felizmente. Aí o vizinho bate na porta lá, apressado, já nas horas do sábado, dizendo que está acidentado e precisa urgente que alguém o leve a um hospital, a um pronto-socorro, correndo às pressas. Aí você vai ouvir o seu vizinho clamando e dizer: não, eu não posso ir não, porque hoje é sábado, Deus disse para não fazer nenhum trabalho, deixa que amanhã, no domingo, eu te levo. Ou então dizer: puxa vida, cara, por que você não veio ontem? Ontem dava para ter levado você, que era sexta-feira, não era sábado. Isso teria sentido, querido? Não faria nenhum sentido, Deus é justo. Quando se trata de emergência, de coisas que não poderia ter sido feito ontem, e nem tão pouco poderá fazer amanhã, porque vai dar prejuízo, vai dar problema para aquela pessoa, principalmente a questão física, Deus pede que seja atendido agora, porque no sábado a gente pode fazer o bem às pessoas que precisarem da gente, especialmente casos de emergência. Então, todas as outras coisas devem ser feitas com antecedência. Fazer a comida, limpar a casa, lavar roupa, louça, ajeitar a casa toda, deixar tudo arrumadinho, para ter um dia exclusivo para ficar com o seu Criador e sentir mais perto dele, estar com a sua família, refazer as forças, esquecer o mundo e degustar uma pequena degustação do que será a vida eterna, ainda aqui na terra, mesmo diante desse conflito, mas sentindo a paz de Deus no coração e entendendo que a eternidade está para chegar e será muito melhor estar lá do que desobedecer a Deus e perder o direito da eternidade. Muito bem. Professor, tem algo assim especial, inesquecível, que Deus quer que se torne uma realidade na nossa vida diária? Tem alguma verdade, já que o nosso estudo aqui é em busca da verdade, né? Tem alguma verdade, alguma coisa importante que possa se tornar inesquecível na nossa vida diária, no nosso dia a dia? Na verdade, tem. Nós podemos guardar na memória muita coisa boa que a gente acha que é importante, como aquele quadro, a foto daquela viagem, daquele local, a foto do casamento, do primeiro dia de nascido do seu bebê, que hoje já é um rapaz, que é uma moça, que é um homem casado, mas tão pequenininho, aquela foto antiga, a foto do aniversário de 15 anos, as bodas de casamento, enfim, existem muitas coisas, muitas memórias a serem guardadas. Mas tem uma memória, um memorial, né, que independente do que houver, do que acontecer, não importa, ele não deve sair da nossa cabeça. Está lá em Gênesis 20, verso 8 e 9. Esse verso diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então veja só, Deus está dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então Deus está dizendo: lembra. Semana que vem ele diz de novo: lembra. Depois lembra. Como que ele disse? Isso não pode ser esquecido. Tem que ser lembrado continuamente. Isso é muito importante. Para o santificar. Santificar é tornar separado para um objetivo definido, sagrado, santo. Então, como é que se santifica esse dia? Funciona mais ou menos assim. Para entrarmos no ambiente espiritual de Deus, precisa ter muita sensibilidade para entender isso. Mas isso é muito gostoso. Eu não tenho como dizer para você a paz que eu sinto nesse dia. E ninguém vai conseguir dizer para você. Vai conseguir dizer o que está escrito que eu e você devemos fazer. Mas a paz que a gente sente, a gente não vai conseguir dizer para você. Você vai ter que praticar para sentir essa paz que as suas palavras também não poderão dizer a outro, de tão grande emoção que você vai sentir. Então, no sábado, devemos estar em conexão com Deus, desde o momento do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Essas 24 horas aí, quando o sol se põe na sexta-feira, até o momento que o sol se põe no sábado, essas 24 horas é o sábado de descanso de Deus. Então, não é adequado, nesse dia, estando santificando ele, que a gente esteja lendo jornais, notícias de violências, assistindo filmes, novelas, essas séries de ficção da Netflix e outras coisas do gênero. Deveremos focar a mente naquilo que é real. Estar com a família, conversar com os filhos, estar mais perto da esposa, tirar tempo para orar, para ler a Bíblia, ir à igreja, assistir um bom documentário a respeito de fé, de religião, dos apóstolos, dos profetas, alguma coisa que te aproxime de Deus.
que te conecte com Deus, que te desconecte do mundo, das coisas passageiras, transitórias, inúteis do mundo, para tu esfriar a cabeça, a mente, sair da violência, das mazelas do mundo e ter aquelas 24 horas de paz mesmo, descanso físico, mental e espiritual. Quando passar essas 24 horas sem trabalhar, sem fazer nenhum trabalho, você não precisa ir para a feira, não precisa ir para o supermercado, não deve fazer compra, não deve se envolver com nada disso. Esquecer o mundo por 24 horas. No final dessas 24 horas você está revigorado, está mais feliz, está mais leve, está mais tranquilo e tudo para você vai ficar melhor. Começa mais uma semana e no final dessa semana mais um dia de descanso. De forma que, das 52 semanas do ano, se você tira cada uma delas o sábado para santificar, de 365 anos, entre outros dias que você pôde descansar, 52 dias, foram 52 sábados de descanso total. Isso é uma espécie de degustação da eternidade. É mais ou menos como quem está provando, degustando como seria a eternidade. Longe dos problemas, longe da violência, da agitação, perto de Deus. E aí você vai sentindo paz. Puxa, como é legal. Só o sábado aqui já é uma bênção. Imagine na eternidade como será. Então aí Deus vai falar mais no seu coração e você vai estar mais pronto para servir a Deus e ser feliz com Ele para todo sempre. Muito bem. Professor, teve uma época, durante o período que o povo de Israel estava no deserto, que caía comida do céu. Isso, né? Mesmo, caía. O maná. Com certeza. E lembrando disso, algumas pessoas já vieram falar comigo, não sei se alguém já falou a respeito desse assunto, porque a gente guarda o sábado, aí a pessoa diz assim, então não precisa comer, né, dia de sábado. Equívoco, né? Completamente equivocado. A pessoa acha que você literalmente não pode fazer nada, nem sequer comer. Então, naquela época, quando o maná caía do céu, Deus tinha uma restrição para aquele dia, então o povo não podia comer naquele dia, tinha uma regra. Como é que eles faziam durante o sábado? No período do sábado, como é que eles faziam em relação à comida? Muito bem. Quero ler um texto que está no livro de Êxodo, que responde bem essa pergunta, Êxodo 16. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler com você. Você pode acompanhar aí na sua casa, com calma. Veja só. Ao sexto dia, colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele, e isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Então, gente, de acordo com a pergunta que a Maria fez aqui para mim, para nós, para que a gente possa trabalhar essa questão, veja só, Deus tinha uma restrição sim. Quando o povo saiu do Egito como escravo, eles viveram no Egito cerca de 400 e tantos anos, 430 aproximadamente, e Deus liberta aquele povo para a terra de Canaã, para uma terra gostosa, onde a coisa lá era maravilhosa. Mas pelo caminho eles tiveram algumas dificuldades. Eles trouxeram do Egito o que puderam trazer e vieram comendo pelo caminho. Num determinado momento acabou o alimento, o que eles trouxeram já acabou tudo. E aí começaram a sentir falta de pão naquele pequeno momento ali e Deus intervém e manda comida do céu. Diz a palavra de Deus que Deus mandou a comida dos anjos, compartilhou com eles no deserto, o maná. Quando o maná caiu na terra, Deus orientou a Moisés que orientasse o povo, dizendo, olha, no primeiro dia da semana, cada um individualmente acorda antes do sol nascer, vai lá e traz um gomer para cada um. Um gomer é uma medida, em torno de 800 gramas, 750 a 800 gramas de comida. Cada um individualmente. Vai lá e pega o seu. Cada um
individualmente, antes do sol nascer, porque com o calor do sol ele derrete, aí você não pega mais. Quando for no segundo dia, faz a mesma coisa, traz só para um dia. No segundo dia, todos levantam cedo, faz a mesma coisa. No terceiro, no quarto e no quinto, a mesma coisa. Já quando for no sexto dia, aí vocês podem trazer pão em dobro. Tragam dobrado para comer na sexta e para comer no sábado. Se alguém trouxesse em dobro qualquer dia da semana, menos a sexta-feira, eles comiam naquele dia e o resto estragava. Deus não permitia que houvesse conservação, estragava. Já no sexto dia, Deus fazia o inverso. Tragam o dobro e não vai estragar, porque Deus vai fazer a conservação, porque no sábado não tem esse alimento lá que Deus não vai mandar do céu, essa provisão. Então, eu entendo que isso daí foi uma grande lição espiritual para aquelas pessoas aprenderem a guardar o sábado da forma correta, já que eles estavam no Egito como escravos e não tinham essa segurança, essa orientação de guardar o sábado. Então, eles foram educados dessa forma. Quando chegaram na sexta-feira, que foram buscar o dobro e comeram e não estragou para o dia seguinte, eles pensaram, puxa vida, ontem eu insisti em trazer o dobro e o resto estragou. Já na sexta não estragou. Mas como é que pode? Mas Deus é maravilhoso demais. Então isso foi uma grande lição que eles aprenderam a partir daí. Então, no sábado, eles não adiantavam ir que não tinha. Se alguém teimasse e fosse, além de transgredir o mandamento de Deus, ainda ia dar a viagem perdida. Não tinha. Isso é mostrando que Deus pode nos manter eu e você com apenas 6 dias de trabalho seguindo a orientação de Deus. Então não há dificuldade. Se nós acreditarmos em Deus, Ele vai prover o necessário para o nosso alimento e não vai faltar nada. E vamos ter um dia exclusivo para não trabalhar, ficar com Deus. Mas lembre que normalmente esse dia que a gente não trabalha, que é o sábado, os que guardam o sábado é o dia que eles mais comem. Reúne os amigos, reúne a irmandade, a comunidade cristã, depois do culto, da adoração na igreja, almoço aí para todo mundo, muita comida, muita festa espiritual. O pão não falta, se multiplica, Deus abençoa, e assim o povo de Deus segue um povo feliz e que come bastante no dia de sábado. Verdade. Professor, a respeito ainda desse mesmo assunto, dessa pergunta anterior, naquele tempo do povo de Israel, caía o maná do céu, né? Caía. E aí eles, como você já explicou aí, eles pegavam na sexta-feira e guardavam para outro dia, porque no sábado realmente não caía. Mas hoje, Deus não cai alimento do céu literalmente. Né? Verdade. E aí, como é que a gente faz para guardar o sábado em relação a alimentos, em relação à comida? A gente prepara antes ou espera só quando tem comida na igreja, no sábado, quando se junta ali? Como é que é essa questão? Na verdade, o povo de Deus tem se educado assim, seguindo a orientação de Deus. O texto que lemos de Êxodo diz que Deus disse assim para eles, se você voltar o texto depois você vai ver. O texto diz que o que vocês tiverem que cozinhar em água, podem cozinhar na sexta e guardar o resto que sobrar para o sábado, que mantém isso normal. Deus vai fazer o milagre de dar certo. Se for assar no forno, no fogo, seja de que forma seja, a mesma coisa. Vai ser preparado o alimento, aquele povo comia e guardava o resto para o dia seguinte, não tinha nenhuma alteração, não estragava, não dava bicho, nada, dava tudo certo. E hoje, do mesmo jeito. Só que hoje nós temos ainda um ingrediente a mais. Hoje nós temos uma geladeira, por exemplo. Por exemplo, uma dona de casa que cozinha uma panela de feijão, come na sexta-feira e na geladeira guarda para o sábado, que ainda fica até para o domingo, às vezes, dependendo da quantidade que tiver. Mesma coisa com arroz, mesma coisa com outras iguarias que você tiver. Lembrando que hoje também nós temos o micro-ondas, né? Que não é, eu não digo que seja assim uma ferramenta tão saudável, mas para momentos especiais você pode usar o micro-ondas sem problema. Então você pode pegar um prato de comida que estava ali guardado, colocando o prato rapidinho, bota no micro-ondas, com um clique, você já deixa o micro-ondas trabalhando lá, quando está pronto, ele avisa, você vai lá, pega e come. Então, isso não é trabalho, que você se canse, que esqueça que é sábado, que saia do ambiente espiritual. Hoje tudo está muito simples, hoje tem tecnologia, hoje é tudo fácil, tudo prático, né? Naquele tempo também, porque eles tinham que buscar lenha, fazer o fogo, isso era uma demanda muito grande, eles se cansavam, perdiam o foco do sábado.
Então hoje, se todos fizerem a sua comida na sexta-feira, preparar ali os temperos, as iguarias ali, as misturas e tal, come tudo na sexta-feira à noite, bota ali na geladeira, guarda bonitinho. No sábado chegou da igreja, chegou da sua reunião, chegou do seu culto, vai ali, só esquenta tudo rapidinho, liga o fogão elétrico, tudo beleza, depois come, bota as louças na pia e vai dormir seu sono, vai descansar, depois vai ler sua Bíblia, fazer uma visita a um amigo, um irmão da igreja, vai para uma reunião da igreja, coisa do tipo. Quando voltar depois do pôr do sol, que já é sábado, vai lá na pia, lava as louças, limpa a casa, volta à rotina normal, mas já teve as 24 horas de estar com Deus, descansando e sendo feliz na presença dele. Você mencionou aí, e eu lembrei aqui, que você mencionou aí o pôr do sol, né? Isso. Quer dizer que o sábado termina no pôr do sol, começa no pôr do sol? Tem essa questão de horário também, Tem, porque de acordo com a Bíblia, os dias, independente de ser sábado ou não, para Deus, os dias começam e terminam entre um pôr do sol e outro, e não de uma meia-noite a outra. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos falando de um dia da semana, vamos supor que nós estamos falando do domingo. Um exemplo. Quando o pôr do sol do domingo chegar, terminou o domingo e começou a segunda-feira. A segunda-feira vai terminar no pôr do sol e começa a terça, e assim sucessivamente. Para fins religiosos e espirituais e para aqueles que guardam o sábado, ou para aqueles que guardam o domingo, ou a sexta-feira, ou qualquer dia que seja, a Bíblia diz que os dias começam e terminam entre um pôr do sol e outro. De uma meia-noite a outra, não tem essa informação na Bíblia, foi apenas o calendário gregoriano que fez essa mudança para os governos, para a questão de relógio, cronômetro e tal. 0 hora, meia-noite, tudo bem. Para os seus negócios, para os seus pagamentos, seus compromissos, você pode considerar assim. Mas para a questão espiritual, seguindo a orientação de Deus, é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Você encontra isso aonde? No plano da criação. Gênesis capítulo 1. Deus disse: houve tarde e manhã, parte escura, parte clara, o primeiro dia, e assim sucessivamente até o último dia da criação. Muito bem. Provavelmente a gente ainda vai ter algum estudo mais para frente que vai esclarecer um pouco mais a respeito desse assunto, não é, professor? Vai, com certeza. Mas a gente vinha falando aqui da trajetória do povo de Deus e tudo. Existe na palavra de Deus algum ensino que serve de sinal para identificar o povo de Deus? Tem esse relato, alguma coisa assim falando sobre isso na Bíblia? Existe, na verdade existe por quê? Porque está escrito, né? Quando está escrito a gente tem que acreditar. Está no livro de Ezequiel, temos essa informação. Ezequiel capítulo 20 diz assim, e o verso 10. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhe os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, Deus colocou um sinal no ser humano, um selo, uma etiqueta naquele ser humano que ele cria para ele ser identificado como um servo, como uma criatura de Deus. Cabe agora ao homem aceitar esse modelo, esse sinal, esse selo. De acordo com a palavra de Deus, um deles é o sábado. Embora, quando a gente lê Efésios, lá também diz que o Espírito Santo também é um desses sinais, né? Mas falando aqui da questão do sábado, de acordo com Ezequiel, o sábado é um selo de Deus para selar o seu povo, para que os demais saibam que aquele dali que está selado por Deus, pela guarda do sábado, é um servo criado por Deus, que ama a Deus e que obedece a Deus. Isso serve de atrativo para que os demais conheçam esse mesmo Deus. Então a gente pode surgir a dúvida, e aqueles que não guardam o sábado, então não faz parte do povo de Deus? Na verdade, todos os seres humanos foram criados por Deus. Deus ama, quer bem e quer fazer tudo do bom e do melhor para eles. Todo ser humano, não importa quem ele seja, se ele é ruim, se ele é bom, se ele é mau, não importa. Todos. Mas, por outro lado, Deus tem um plano extra para alguns, que é o plano da vida eterna. Porque esse plano é para todos, mas tem uns que não vão querer. Então vai findar sendo apenas um grupo que vai querer. Então Deus usa um títulozinho chamando de meu povo, o povo de Deus, o povo do Senhor, esses que obedecem a sua palavra. Os que não obedecem são de Deus também,
mas ainda não têm o título povo de Deus. Eles precisam se identificar com as coisas de Deus, precisam gostar das experiências de Deus, precisam reconhecer Deus como seu Deus, para que recebam bênçãos extras e façam parte do rol daqueles que entrarão nos céus pelas portas. Ninguém está totalmente perdido. A salvação está aberta para todos. Não importa quem seja você, aonde você esteve, o que você fez. Importa que Deus ama você. Não importa o que você esteja fazendo agora, nesse momento. O que pretende fazer mais tarde. O que deixou de fazer ontem. Não importa. O amor de Deus é soberano e absoluto por você. Jesus ama você sobre tudo. Agora, o que Ele quer é que você se submeta às instruções de amor e de cuidado que Ele tem para Ele te cadastrar no rol daqueles que almejam a eternidade. A gente estava falando aqui, a pergunta anterior, sobre o sinal no passado, do povo de Deus no passado. Isso. E hoje? Como é que Deus usa, como é que Deus faz? Ainda está em vigor esse sinal para os tempos de hoje, para o povo de hoje? Como é que está essa questão? Porque o próprio profeta Ezequiel, falando desse assunto, ele diz assim, por meu Deus fala e ele repete aqui para nós, ele replica para nós o que Deus falou. Santificar os meus sábados, Ezequiel 20:20. Santificar os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Hoje, se alguém quer fazer parte do povo de Deus, primeiro ponto, conhecer a Deus e aceitar a Deus na sua vida. Qualquer um, vale para todos, para mim, para você, para qualquer um, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos são iguais. Mas Deus tem umas regrinhas para a gente obedecer, para o nosso próprio bem. Então Ele nos chama para nos alistar no exército de Deus. E diz que o sinal que vai identificar esse povo é o sábado. Caso alguém queira ser identificado como povo de Deus, sem menosprezar ninguém, claro, venha, sirva a Deus, guarde o sábado como sinal de Deus na tua vida e você estará feliz sentindo que Deus está no comando, no controle da sua vida. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus. Não só sobre o sábado, mas sobre outros aspectos da vida espiritual, da vida diária, da vida social, da vida moral. Deus quer transformar a tua vida, quer estar perto de você e quer usar o sábado como um selo de autenticidade do Criador sobre você mesmo e que você e eu entendamos que Deus é o soberano Criador de todas as coisas. Para isso, nós precisamos entender essa mensagem tão importante da palavra de Deus. Professor, a respeito de Jesus, né? Jesus deu algum exemplo? Se você abrir a Bíblia, você vai abrir a Bíblia agora. Os nossos amigos aqui estão curiosos para saber. Jesus deixou algum exemplo, fez alguma coisa que foi relevante a esse assunto do sábado, que deixou de exemplo para nós? Como foi que ele fez em relação ao sábado? Como ele agia? O que ele fazia no sábado? Muito bem. O próprio Jesus Cristo, ele deu muitos exemplos. Na verdade, não deu muitos, ele deu todos. Todos os exemplos bons que nós precisávamos seguir, eles são advindos de Jesus Cristo. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 16, tem uma informação seguinte. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. A sinagoga era um templo judaico. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, o verso diz que Jesus Cristo foi para o sábado, foi para a igreja num sábado, para a sinagoga, mas ele não foi esporadicamente. Era um hábito, era um costume, era o estilo de vida de Jesus. Então veja só, os judeus e todos aqueles que aceitam a Deus guardam o sábado, porque o sábado não foi só para os judeus. Veja, por exemplo, lembram que quando a gente leu a gente leu Êxodo 20, lá Deus disse que quem deveria guardar o sábado? Todas as pessoas, até os estrangeiros, até os escravos, todos, inclusive os animais. Então, eu entendo que um animal, um cavalo, um jumento, um outro tipo de animal, uma mula, esses animais não são judeus, são animais. E Deus pediu que até eles, que estavam sob a tutela de alguém, deveriam também parar no sábado. Também disse que o estrangeiro deveria guardar o sábado. Ou seja, então o estrangeiro não era judeu. Outro ponto, quem recebeu a primeira mensagem do sábado? Adão e Eva. Muito pelo contrário, Adão e Eva não eram judeus, eram os 2 primeiros habitantes do planeta Terra. Então essa história de que o sábado era só para os judeus, só parte de alguém absolutamente desinformado, totalmente leigo espiritual. Por mais que tenha muita falácia, muito argumento, muita conversa, mas ainda é
completamente analfabeto espiritual, não conhece o básico da palavra de Deus. Então, eu sendo você, deixaria de dar crédito, pessoas que pregam assim, daria crédito a Jesus Cristo, que foi para a igreja no sábado porque era seu costume. Então ali estava tendo culto no sábado e Jesus foi para a igreja, não esporadicamente fazer uma visita, mas ele mesmo disse que era o seu hábito, era o seu costume, era o seu estilo de vida, ir à igreja no sábado, sinal de que não estava trabalhando. E eu sei que Jesus Cristo era carpinteiro, trabalhava na carpintaria, mas no sábado ele não trabalhava, muito pelo contrário, ia para a igreja costumeiramente. Muito bem. Professor, a gente sempre escuta as pessoas falando exatamente sobre isso, né, que o sábado não precisa mais guardar, que Jesus aboliu a lei. É verdade? Jesus aboliu a lei? É verdade que as pessoas dizem, mas que Jesus aboliu é impossível. Completamente impossível Jesus ter abolido a lei. Não existe possibilidade nenhuma. Chance zero, completamente zero. Eu até me arrisco a dizer que desafio, você pode aí nos seus comentários aí no YouTube, pode colocar o seu comentário, o que você pensa, o que você acha, o que você já ouviu, e eu vou ver esses comentários e vou responder para você. Você não vai conseguir achar uma passagem da Bíblia dentro do seu contexto coerente, mostrando nada que nem pareça que Jesus aboliu a lei. Muito pelo contrário, ele confirmou a lei. Não existe isso. Muito bem. Aí fala também a respeito que não precisa mais guardar, né, que Jesus aboliu, que era só do tempo dos judeus. Aí me veio aqui na memória que na criação, a gente viu aqui, né, amigos, que no começo do estudo, a gente viu aqui que Deus criou o sábado na criação. Santificou, abençoou, descansou, dando exemplo, né? E naquela época, no tempo da criação, quando Jesus criou ali os animais, as plantas, tudo, o homem, a mulher, já existia judeus? Na verdade, não existia judeus, estava muito longe de existir. E as pessoas que falam isso é porque não conhecem. Porque os judeus, eles surgiram a partir de Abraão. Só para vocês terem uma ideia, amigos, da criação até o dilúvio, foi cerca de 1.500 a 1.600 anos. Da criação até o dilúvio. E do dilúvio até Abraão, mais muitos anos. A partir de Abraão é que surgem os judeus por conta da terra que Deus dá, a terra da Judéia, aquela região ali. Então, de Abraão para cá que surgem os judeus. Mas antes de Abraão, os patriarcas já guardavam o sábado. Sem ter Abraão, sem ter a lei dada lá no monte, porque Deus só dá a lei no Êxodo. Por exemplo, a lei onde estava contido o mandamento do sábado escrito, lá no Êxodo. Quem recebe a lei é Moisés. Então, antes da lei ser escrita em tábuas de pedra no monte, ela já estava escrita na tábua do coração dos patriarcas anteriores. Porque de boca, verbalmente, Deus ensinou a mesma lei que ele deu escrita a Moisés para Adão e Eva. E eles passaram para os filhos, que passaram para os filhos, de geração em geração, e chegou o momento que Deus achou por bem dar escrito para que o povo não esquecesse. Então, esses argumentos aí de pessoas que não querem obedecer à palavra de Deus é furada, né, professor? Completamente furada, estão redondamente enganados. Eu me preocupo com isso, porque a nossa missão é pregar a verdade, e eu sei que muitas pessoas ainda estão longe da verdade por darem ouvidos a espíritos enganadores. A mestres, doutores, pastores, líderes, clérigos das suas religiões, que não têm nenhum preparo para falar da verdade. Tem preparo para sugar das pessoas dinheiro, sugar das pessoas outras coisas, né? Fazer um império, um patrimônio à custa da ignorância das pessoas. Mas a gente entende essa fragilidade e é por isso que estamos aqui para esclarecer para você verdades absolutas que você pode ouvir aqui. Estamos abertos para um questionamento. Fique à vontade e para nós é uma alegria contar com você. Muito bem, professor. Então, a gente sabe que seguia uma grande multidão. Jesus, quando Jesus estava aqui, muitas pessoas seguiam ele. Inclusive, muitas mulheres que ajudavam, né, ali ajudavam no ministério de Jesus. Né? E essas mulheres também seguiam o mesmo exemplo de Jesus? Elas também guardavam o sábado? Como era essa questão? Ou elas não só seguiam Jesus, ajudavam, mas ficava por ali, como se diz, né? Não obedecia. Elas eram muito fiéis. Por exemplo, Lucas, o Evangelho de Lucas tem um relato interessante sobre essa questão. Diz o seguinte, falando do dia que Jesus morreu, né? A morte de Jesus ali e tal. Diz que era o dia da preparação e começava o sábado. Isso já me chama muita atenção. Olha só. Olha que curioso.
Se ia começar o sábado, qual era o dia anterior? Sexta-feira. E a Bíblia chama esse dia de dia da preparação. Se preparar para quê? Para guardar o sábado. Porque tem um preparo para fechar o dia ali e entrar no sábado para descansar. Então, todos sabem que Jesus morreu numa sexta-feira em Israel. Nessa história, diz que era o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira, e já ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo for ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Ou seja, era sexta-feira, elas sabiam que Jesus tinha morrido, foram preparar aromas e bálsamos, comprar alguns ungüentos para ungir o corpo de Jesus, mas elas viram que já deu o pôr do sol. Fechou o sábado, chegou no sábado, porque Jesus morreu cerca de 3 horas da tarde, lá em Jerusalém, no Monte do Calvário. Então elas tinham um restinho de tempo para comprar esses ungüentos, esses perfumes, essas especiarias. Mas não deu tempo e chegou o sábado. Então elas pararam essas atividades, mesmo sabendo que se tratava do corpo de Jesus Cristo. Elas foram zelosas, criteriosamente pela guarda do sábado naquele momento e não foram comprar os aromas, os bálsamos. E pararam ali, porque estavam guardando o mandamento de Deus. E essas mulheres, a gente pode prosseguir vendo quem eram essas mulheres, que a gente vai ver em outras passagens que essas mulheres eram mulheres próximas, ligadas a Jesus. No caso era Maria Madalena, Maria a mãe de Jesus, era Salomé, eram mulheres ligadas a Jesus. A própria Maria Madalena, que era muito próxima de Jesus Cristo, a própria mãe de Jesus, porque ele diz lá que era a mãe de Tiago, Tiago era irmão de Jesus, adotivo, né, ali, Jesus adotivo ali. Então, nesse caso, essas mulheres tinham um vínculo muito grande com Jesus Cristo e ali estavam para ser fiel à lei de Deus segundo o seu mandamento. Não tem para onde correr, não. Muito claro isso daí. Então a gente vê aí o tamanho da importância desse mandamento, né? Que até na morte de Jesus, do nosso Criador, de Deus, elas não deixaram de obedecer à palavra de Deus, No né? momento mais difícil, ainda assim elas prevaleceram com o mandamento no coração. Uhum. Aí também vem a questão dos apóstolos. Qual dia especial também eles guardavam? Também tinha um dia também especial que eles guardavam da semana para pregar o evangelho. Como é que eles faziam também, os apóstolos? Eles eram obedientes demais aos mandamentos, eles conheciam os pontos certinhos, então eles guardavam também esse dia. Veja, por exemplo, em Atos 13, verso 42 e verso 44, diz o seguinte: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem, amigos, que eles estavam de sábado em sábados? Porque os apóstolos eles tinham suas profissões. Uns eram pescadores, outros faziam tendas, outros cuidavam de obrigações. Quase todos eram pescadores. Mas eles foram para a cidade pregar no sábado, dia de folga, dia de descanso, dia de pregar o evangelho, dia de estar conectado mais diretamente com Deus. Então eles pregaram no sábado. Uma multidão de pessoas assistiu àquela pregação e ficou fascinado. E o verso diz que disseram que no sábado seguinte eles voltassem. Ou seja, por que não voltaram no domingo? Na segunda, na terça, na quarta? Era proibido pregar nos demais dias? Não, mas é porque eles tinham ocupações. Agora, o sábado não, no sábado eles estavam livres. A gente pode imaginar que eles disseram, olha, todo sábado a gente vem, porque na semana a gente tem muitas obrigações, mas no sábado seguinte a gente está aqui de volta. E quando eles voltaram no sábado, livre, sem trabalho, sem empecilho nenhum para pregar, a cidade toda estava preparada para ouvir a palavra de Deus por meio deles. Que coisa interessante. Mas temos alguns versos à frente, a seguir, quero mostrar para você, para que você lembre que nós estamos em Atos, capítulo 13, verso 42 e 13, 44. Mas quando a gente vai em Atos 18, verso 4, lá diz que por 6 meses, Paulo em Corinto, todos os sábados pregava a palavra de Deus, persuadindo judeus e gregos. Todos os sábados, durante 6 meses. 6 meses tem 26 sábados. Ou seja, tem 180 dias. Melhor fora pregar durante todos os dias. Mas Paulo tinha uma profissão que era fazer tendas. E durante a semana ele estava confeccionando suas tendas, porque segundo ele não queria ser pesado a ninguém e depender dos outros para comer. Mas aos sábados ele podia pregar o evangelho. Então ele esteve na cidade de Corinto e ali durante 6 meses
todos os sábados ele estava ali pregando o evangelho. Então, querido, queria que você pensasse nessa possibilidade de ter um tempo específico para Deus, inclusive o sábado, para descansar, para refletir, para amadurecer ideias, para orar, para buscar a Deus e sentir esse prazer de servir a Deus no seu coração. Não tenho nada contra a sua religião. Nós aqui do nosso canal Adventista São Cristóvão temos o maior zelo, o maior carinho por você e por sua fé, por sua família, pelos seus credos. Não queremos criar nenhuma barreira, nenhuma oposição contra você ou sua religião, os seus pastores, os seus líderes, mas queremos levantar a bandeira da verdade através desse estudo que se diz Em Busca da Verdade. Então venha conosco, nos acompanhe no nosso canal, prepare o seu coração, busque a Deus, conheça a Deus e seja feliz com Ele, porque Ele tem muito para oferecer para você. Deus é maravilhoso. Ele quer te dar descanso físico, mental e espiritual. Por isso vamos orar e pedir a paz de Deus no seu e no meu coração. Deus amado, muito obrigado por tudo. Dar-nos o teu poder, o teu espírito e nos faz experimentar o sabor desse descanso maravilhoso do sábado, porque o Senhor criou esse dia exclusivamente para descanso e para que tenhamos um bom relacionamento com o Senhor. Fica com os nossos amigos, seus familiares, seus problemas sejam resolvidos e cada um tenha a fé de entregar a vida ao Senhor sem reservas. Fica conosco, abençoe esse canal, que seja um canal de bênção para todos. Dá-nos o teu poder, a tua paz, o teu espírito, em nome de Jesus oramos. Querido amigo, muito obrigado por estar conosco, por nos assistir. Esse estudo foi um pouco intenso, foi um pouco acirrado, mas queria que você pensasse bem sobre isso e buscasse em Deus a sua paz e o seu favor. Pela sua atenção de nos acompanhar, muito obrigado. Sempre lembrando, estamos aqui no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Você vai nos achar por aí e vai assistir a palavra de Deus para a honra e glória do nosso Criador. Deus seja louvado, obrigado por tudo e até o próximo estudo.